Boa tarde, amigos. Daqui a pouquinho estaremos recebendo o Luciano Davi, candidato de oposição à presidência do Internacional, o homem da Chapa 2. Ele que juntou vários movimentos e tenta encarar o favoritismo de Marcelo Medeiros, que meio que não depende do resultado de campo, porque o Inter na Libertadores já está. Houve alguma pressão da torcida do Internacional já no final de semana, em função da derrota lamentável contra o Botafogo. Uma derrota surgida, segundo a interpretação da torcida, porque os jogadores do Internacional não se esmeraram em campo, o que determinou alguma preocupação. Mas daqui a pouco, junto com o Thiago José, junto com o Maurício Freitas, vamos sabatinar Luciano Davi, que pediu autorização para o Internacional para conversar com o David Bandeira, que é gerente de negócios do Internacional, com o Rodrigo Caetano, que é o diretor remunerado do Internacional, diretor de futebol remunerado do Internacional, e especialmente com o Odair Hellmann, para fazer o primeiro contato para a permanência do técnico no ano que vem. Já voltamos. Muito bem, senhor Luciano Davi, o senhor vai bem? Tudo, graças a Deus. Um abraço a todos os amigos da bancada. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Não tá com olheira? Mas dei uma descansada essa noite, cara. Bom. O cara acorda e dorme, e a tensão é grande. Pensando em votos? Pensando em tudo, né? Na realidade... Porque tu pensa mais em pontos ou em votos? Na realidade, assim, Rec, na realidade eu penso na questão mais de responsabilidade mesmo. Olha, assumir um clube do tamanho do Internacional, cara... Quem pensa não casa, diziam os antigos. Mas a ideia de realmente fazer um conselho de gestão, Rec, de fazer uma gestão compartilhada é justamente nesse sentido, sabe? É no sentido de... demonstrar que nós queremos realmente dividir e compartilhar a decisão, né? Uma coisa é tu estar sozinho, outra coisa é tu mais 4 pessoas que têm perfil e estofo para sustentar e para suportar tudo que a gente vai administrar se porventura vier a ganhar a eleição com relação à questão financeira do clube, que hoje é caótica, né? Thiago José. Boa tarde. Sustentação. Deixa eu pegar, que senão me aposentar como repórter. A situação do clube é caótica financeiramente, né? Depois a gente volta a esse tema. Diga, Thiago José. Boa tarde, Rec, colegas da bancada, boa tarde, telespectador. Um programa para lá de especial, né? Podendo conversar e dar uma apertada, quem sabe, no quem sabe futuro presidente do Inter, já com esse teaser, né? A situação é caótica. Maurício. A situação é caótica, você disse, Luciano Davi. Este ano teve um reforço de caixa com um mecanismo de solidariedade. E por isso o Inter conseguiu sobreviver, ou consegue sobreviver sem venda de jogadores. Reforço ou mínima manutenção de caixa? O Grêmio, em 2 jogadores, vendeu 300 milhões. Não, mas a situação do Inter só não vai de novo para a APFUT por conta desse reforço de caixa. É verdade. Muito bem colocado. Que não foi um planejamento, desculpa, candidato, não foi um planejamento dessa diretoria, foram jogadores que estavam na rua. Não sei como planejar isso. Até o Anselmo Modric. O Anselmo Modric rendeu. Como é que é o Marinho? Até foi, né? O Anselmo até a gente tem que fazer um elogio à gestão. E o Marinho? Foi uma bela negociação, né? Fazer o Anselmo por aquele caixa todo ali foi uma bela negociação. Mas realmente, isso nos preocupa, porque na realidade o que tinha... a não ser que haja uma nova negociação lá fora, o que eu vejo com muita dificuldade em função de que Alisson foi vendido super caro, né? Aí teve a negociação do Fredinho, me ajuda mais... quem mais que foi transferido? Não, o Alisson. Não, o Alisson. Otavinho, não. Fredinho. Otavinho não. Anterior. Marinho. Mas teve mais um jogador, Tyson, não teve? Tyson estava para ser. Ele estava. Bom, o que interessa nesse negócio é que, na realidade, tu teve esse ganho de formação agora e tu não tem nada mais formando na base, né? Quando eu falo em situação financeira caótica, eu falo porque os desafios são maiores para o ano que vem. Primeiro desafio, televisionamento 40, 30, 30. Antes tu recebia 100% à vista e conseguia fazer um trabalho de fluxo de caixa, de liquidez no início da gestão que te suportava essa questão do televisionamento. O Inter deve para hoje, pois eu não tenho essa informação, por incrível que pareça, eu não tenho essa informação. 4% ao mês.
O Botafogo antecipou já a verba do ano que vem. Isso que nem sabia quando antecipou se ia estar na Série A ou Série B. Mas se antecipou só aos 40%, né? Porque os outros 30 e mais 30, eles são por performance de resultado, né? Por resultado de campo, e os outros 30 por canal fechado, performance de canal fechado, né? Então, isso já torna a dificuldade financeira ainda maior. Outro desafio, 5% sobre o Profut do orçamento do ano anterior, quer dizer, o que era 20% e que o Internacional em 2017 nessa gestão conseguiu superar os 20% de déficit, né, realizando um déficit de 62 milhões e que estava performando até setembro desse ano 29 milhões, é um risco. Então vai tirar de onde? Se aí que tá, ou tu cria novas receitas com relação à questão de streaming e de hub de tecnologia e senta para conversar com os clubes de futebol para ver como tu vai gerar esse tipo de receita com relação a essa nova ferramenta, que é uma ferramenta realmente que vem demonstrando, por exemplo, a Libertadores ano que vem ela vai ser televisionada pelo Facebook, né? Já está acertado. Mas também não é da Globo? Mas aí que tá. Como é que fica o ganho do clube com relação a isso, né? Se até 2024 o que tem da questão de internet e celular já está vinculado com o televisionamento da Globo. Um outro desafio, 2019 2020, a assinatura nossa era com o esporte interativo, né? Tem uma questão jurídica aí que parece que a direção está fazendo um trabalho com os outros clubes também, porque na visão deles jurídica, o Internacional teve um prejuízo porque ele assinou com a Esporte Interativo e está sendo transferido a imagem para um outro canal de televisão. Isso é um outro grande problema para se resolver no ano que vem. Então, quando eu falo em situação caótica, eu falo na questão do que vem de novo aí, de surpreendente com relação a novas receitas que podem, sim, ser um perigo bem desafiador para quem vai assumir a gestão. O time é bom, médio ou fraco, o do Internacional? O time do Internacional é de médio para bom, com algumas peças que eu considero que funcionaram muito bem esse ano, algumas delas mais no primeiro semestre, outras mais no segundo. O que eu acho que é um fator surpresa para essa direção é que, na realidade, ela mesma, no início do ano, não estava esperando essa colocação no Campeonato Brasileiro, né? Tem muito do trabalho do Odair aí. Acho que tem muito também como divisor de águas a contratação do Rodrigo Caetano. Mas o Internacional tem que se qualificar mais para o ano que vem, que é um outro desafio. Se nós tivermos com a vaga direta da Libertadores, tu vai ter que investir como, né? Com que dinheiro tu vai investir. Então tem que usar muita criatividade, tem que ver a questão das categorias de base. Nós defendemos como proposição de campanha, de plano de gestão, a primeira coisa é vislumbrar a categoria de base e o que tem para subir. Depois ir buscar no mercado. Qual que é a sua análise, Davi? Porque o Internacional, nós temos visto o Grêmio revelar aí um bom número de jogadores. O próprio presidente Romildo tem feito boas negociações. O REC falou que são 300 milhões em 2 atletas. E eu converso com alguns colorados, assim, os colorados, eles estão um pouco preocupados, porque o que a base oferece... Só para deixar claro, os 150 já está no Grêmio, já está no bolso. Falta ainda os outros 150 são do Everton. Ah, sim, que vai ser... 150 foi do Arthur. Sim. Mas que o Everton é em libras, né? Tem libras da proposta. Mas transporta para o euro dá 34 milhões de euros. 144 milhões de reais. Já começa o ano maravilhosamente bem, se não fizer nenhuma loucura. Ou extravagância, como diria o Romildo. Mas assim, eu converso com colorados e eles se preocupam, porque o que a base oferece pro profissional são jogadores como o Iago, que é um jogador ok, mas que não caiu nas graças. Né? Posso te dar um dado? E aí o senhor me dando esse dado, eu quero análise, assim, qual que é o seu raio-x da categoria de base? Por que o Inter não oferece um Everton, um Luan, um Arthur para o futebol profissional? Isso me causa muita surpresa com relação à base internacional. Está falando aqui quem coordenou a base do Inter de 2004 a 2008. Isso, por isso eu lhe pergunto, por causa dessa história. O Internacional, nos últimos 2 anos, conseguiu colocar um jogador da base que conseguiu realizar mais de 10 partidas pelo brasileiro, que foi o Iago. E o contestadíssimo agora. O Internacional nos últimos 6 anos, 2013 a 2018, 2012 a 2017, 49% dos jogadores que foram contratados entre categoria de base, sub-23 e profissional, 49% não pisaram em uma partida de 6 anos de Campeonato Brasileiro. Ou seja, a política de recrutamento do Internacional está muito mal,
muito mal. A questão do aproveitamento da base também está mal. Eu costumo dizer que o Internacional, por óbvio que vivi muito pouco como torcedor, porque eu tinha 11, 12 anos, mas as categorias de base treinavam com futebol profissional. Mas na década de 2000 eu pude conviver com isso, quando nós tínhamos os 4 campos suplementares, ali mesmo que a estrutura fosse pífia para o tamanho do Internacional, já naquela época, tu tinhas o campo profissional, o treinador saía do profissional e ia assistir as categorias de base. Então eu me lembro que eu vi o Muricy, eu vi o Abel, eu via todo esse pessoal ali grudado na cerca, olhando os jogadores da base. Eu acho que, antes de se preocupar com o CT de Guaíba, tem que perguntar para o nosso torcedor, e eu acho que ele tem que participar desse processo mais amplamente, de um alargamento da democracia, faz um questionário e pergunta para o nosso torcedor quais foram os times que ele mais, e a gente fez isso, década de 70 e a primeira década de 2000, muito em cima de formação de atleta de base, com contratações pontuais que traziam um espírito de liderança, um espírito agregador, que fizeram times que nós consideramos na nossa pesquisa um trinômio: habilidade, velocidade e raça. Sendo que o da década de 70 tinha mais habilidade e raça, e o da década de 2000 mais habilidade e velocidade. Função de Nilmar, Tyson, essa coisa toda. Só para aproveitar, por exemplo, o Internacional traz do Juventude o Klaus, que é um zagueiro bom, né? E arquiva o Ortiz, que começou bem e tal, tinha um probleminha de posicionamento. Não arquivou, mandou pro Sport Recife. Que é o mesmo que arquivar. Se não me engano, tem 19 ou 22 jogadores voltando agora no final do ano. Né? É isso que me preocupa. O Inter vai buscar, tudo bem. Mas o Inter testou o Ortiz, né? Mas 4, 5, 6 não jogos. Deu certo. Mas eu concordo com o Thiago José. Não pode, que não seja o Ortiz, que seja o Thales, que seja o Fábio Alemão, que a gente ouve falar, mas não vê jogar. O Ronald conseguiu, era um baixinho, 1,61 m. E pro Boa Vista de Portugal, parece que lá não joga também, né? Jogadores como o Bertotto, por exemplo, sabe? Por que não foram melhor aproveitados, sabe? É menos que o Gabriel Dias, o Bertotto. O Charles. Não é o Charles. Mas então por que você busca o Gabriel Dias? O Bertotto, talvez... Eu concordo com o caso do Bertotto. O Bertotto era um jogador que no Sub-23 era o capitão, ganhou o Brasileiro de Aspirantes. 2 dias depois ele é liberado e encerra seu contrato. Mas ele ganhou como lateral esquerdo. Chegaram à conclusão que como volante não dava, de certo. Só que tem uma coisa, né? Contrata um melhor que ele, né? Exatamente. Mas é para contratar o Gabriel Dias. Porque caso tendo o Charles em casa, o Bertotto é melhor que o Charles. O caso do Diniz não foi de insuficiência técnica. Eu lembro, na época, o clube deu... Não, nós temos que rodar o jogador, porque ele ainda tem questão de posicionamento, é um pouco verde. Ele tinha uma saída de bola elogiadíssima. Nas bases foi ele, se não me engano. O Léo Ortiz. O menino aquele que joga... Mas falhou demais no profissional. Não, mas é guri, é isso que eu quero te dizer. Você vai no Juventude buscar, ou vai no Paraná Clube buscar o Gabriel Dias. Essa cultura a gente tem que aprender a criar no nosso torcedor. Como comunicar isso ao nosso torcedor? Porque o torcedor tem cobrado que a base não tem trazido novos reforços para o time profissional, mas a partir de 2019, quem estiver lá como gestão pode ter certeza que vai apostar mais na base, que é o nosso caso, e o torcedor vai ter que compreender que alguns jogadores, como por exemplo o Rafael Sobis, era vaiado no início da sua escola dentro do Internacional. Então a gente tem que deixar para que eles consigam não sentir tanto essa pressão do torcedor. Eu não tô falando mal do garoto, do Léo Ortiz, assim como ontem, buscando os dados do Ronald, eu também não tava falando mal dele. O Ronald, até para citar porque a audiência se renova, no Boa Vista B... Não jogou. Jogou 11 minutos em um jogo e 1 minuto no outro. Ou seja, não jogou. Não jogou até o momento. O Ortiz... Mas não é o Boa Vista que tem que estar preocupado com o Ronald. É o Inter, que não botou uma vez em campo. Uma vez. O Internacional botou o Luca, botou o Potker, botou... O Rossi, botou Roger, o Wellington Silva, teve uma paciência. O Roger, aquele que foi devolvido. O Marcelo Cirino. Mas esse tipo de observação cabe ao Odair e à comissão técnica fazer também nos treinamentos. Eu tenho que dar um voto. Porque ele é baixinho assim, ó. Não, tem um baixinho assim. Todo mundo. O Maradona tem 1,65. Sim, se o Ronald fosse um Maradona, ele não tava no Boa Vista, ele tava no Real Madrid ou no Manchester United. Maurício, vamos pegar um outro exemplo, tá? Óbvio que não é o Maradona. Sarrafiori. Por que o Sarrafiori não jogou uma partida de futebol profissional? Essa eu não entendi também. 21 anos já. Tem algum problema? Tá aí o Zé Aldo, aquele que veio pronto do Palmeiras. Bom jogador também. Pois é, mas pronto. Bom jogador. Pronto. O Zé Aldo concorda. Vai jogar depois de velho? Bota eu a jogar barrigudo, então. O Zé Aldo concorda. O Sarrafiori, o que eu imagino? Tinha meio tempo.
Eu concordo. Coloca pra torcida ver o cara. Até pra virar manchete. Pra perder a atenção, pra poder se acostumar com os holofotes. O Sarrafiore, a gente não pode esquecer que ele é um baita jogador na categoria dele. No profissional a gente não sabe ainda. Pois então, ele não vai jogar. O Matheus Henrique nós sabemos. Maurício, o Jean-Pierre nós sabemos. Coloca o cara 15 minutos pra jogar. Eu tenho certeza que o Sarrafiore vai jogar no Gauchão. Pode ser. Eu vejo o Gauchão com essa cara. O Gauchão é a Geni, né? Sim. Foi o Gauchão que queimou o Ortiz que eu citei há pouco. Foi no Gauchão que ele foi do céu ao inferno, num campeonato rural. Mas aí entra a palavra dita pelo Luciano Davi. Não é nem doutrina no torcedor que não também, se é jogador ruim, não interessa a idade. É óbvio. Manda passear. Mas tem que ter paciência. Com certeza. Agora, mas não é o caso do Ortiz. Mas tem que entrar em campo. Claro. E o Ortiz não seria um bom volante reserva? Pois é, aí que eu digo. Se ele tinha uma boa saída, ele vai jogar menos que o Gabriel Dias? Não vai, mas nem. É que o Ortiz... Que até fez um grande Grenal naquele 2-0, hein? O Ortiz na draga que tá o Sport tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Vamos com calma. Mas se ele eu não tô aqui, tu defendendo. acha que ele vai jogar lá, Maurício? Ele foi lá pra... Ele jogou, os 6 jogos que ele jogou, ele jogou 90 minutos. Maurício, eu tenho uma tese, Luciano Davi, não sei se concorda, o Thiago Maurício. São 30 jogadores no elenco principal. Se tu tiveres 20 bons ou muito bons, do 20º ao 30º, cabe Bertotto, cabe Ortiz, cabe o goleiro Daniel, cabe a mãe do Badanho, o Sarrafiore, o José Aldo, o Ronald, o Brenner fraco, o Brenner mais ou menos, que tinha dois. O que o Paraná fez no último jogo agora? Bota guri. E aí encarou o Palmeiras. E fez o gol, o gurizinho não conseguiu nem entrar. A gurizada fez uma correria lá, entendeu? Entrou fechadinho, botou 2 caras de velocidade na frente, tem que botar a jogar. E quase não sabia nem falar o gurizinho, aquele que fez o gol. Quem vai fazer o Coritiba agora? Não tem dinheiro, teu time lá. Mas é manteve o Argel e vai botar a gurizada. Mas aí é porque assumiu que não tem dinheiro. Mas o Inter tem. Acabou de dizer o Luciano Davi que a situação é caótica. Mas ninguém adota essa atitude podendo contratar. E o Inter não fez voto de pobreza. O Inter já contratou para o ano que vem Paulo Guerreiro, que o mercado inteiro queria. Já só contratou o Richelli e virou um hospital Beira-Rio que recuperou todo mundo. O Internacional já tem o Zeca, que veio para cá com a meia boca, trocou pelo Sacha e tal, já tem para o ano que vem. O Internacional tem 2 baita goleiros. O Internacional dá sustentação para a carreira do D'Alessandro, mesmo que o D'Alessandro esteja já cambaleante. O Internacional tem o Patrick, que não está jogando bem, mas está ali. Tem o Edenilson, tem o Rodrigo Dourado, tem o Leandro Damião, tem o Rossi, tem o Elton Silva. Pô, pelo amor de Deus, não pode botar mais 10 meninos? E dispensam as dragas que tem aí, pronto. E a sua análise, Luciano, do treinador, né, o Darry Hellman? A ideia de vocês em uma vez eleitos conversar, vocês já cravam agora que ele permanece? Thiago, na realidade eu conheço o Odair, já trabalhei com ele, né, na época do Fernandão. Você pediu licença para o presidente? Isso aí que eu ia comentar agora. Depois do jogo de amanhã, eu vou ligar para o presidente Marcelo Medeiros e pedir autorização para falar com 4 profissionais do Internacional nesse momento. Pela ordem, o Odair Hellman, Rodrigo Caetano não precisamos nem conversar, porque nós já havíamos conversado antes do Internacional contratar ele. Para nós é um divisor de águas, é um cara que entende o projeto e a cultura de jogo que a gente pretende implementar, se nós formos gestão. Mas o Odair Hellman, Dulac, David Bandeira David e mais um nome aqui. O Rodrigo? Quarto? Não, o Rodrigo, na realidade, vamos colocar o Rodrigo nesse pacote, mas o Rodrigo eu tenho certeza que ele nós já havíamos conversado, ele tem um entendimento do que a gente pensa pro clube. Mas o Odair, o Dulac e o David Bandeira, a gente vai conversar com Cabreira? eles. Não, o Cabreira é base, né? O Cabreira a gente deixa para conversar depois, né? Mas... Como é que vai ser essa conversa com o Cabreira? Por que não surge ninguém? Não surge ninguém, né? Porque surge, 150 contratações em 2 anos, né? 150 contratações em 2 anos? Que triagem. Isso aí é uma coisa que nos preocupa bastante. Mas confirmou esse número? Parece que são 159. Na realidade, eu tenho dados do clube que eu não tive acesso. Nós, do Conselho de Gestão, nós não tivemos acesso. Nós pedimos por 3 vezes para a direção, protocolamos requerimento lá para fazer o nosso trabalho com os profissionais que nós contratamos, o Oliver Seitz e o Eduardo Tega, e não teve jeito da gente conseguir informação. Então, a gente fez o trabalho baseado em informações que são públicas hoje, né, através do Transfer Market, do BID, de orçamentos do Internacional que nós tínhamos como conselheiros. E aí a gente conseguiu
conseguiu fazer um trabalho que a gente considerou assim, um trabalho de excelência com relação a esses 2 profissionais. Mas não tem a menor dúvida, nós, por exemplo, REC, nós vamos colocar um vice-presidente de categorias de base no Internacional, que nunca teve. Falo isso também por experiência própria, que quando fui da base reclamava da falta de atenção do presidente e do vice, e quando fui vice de futebol não consegui dar a devida atenção para a base. Então, nós vamos ter um vice-presidente político, além do executivo, mas acho que tem que ter um olho lá, mesmo que o indicador e mesmo que o executivo tenha mais experiência, tem que ter um olho da paixão, que é para a gente controlar um pouquinho. E outra quebra de paradigma nossa é o vice-presidente de futebol necessariamente não vai ser do I9. Pode ser de um outro movimento político, e o nosso entendimento de um cara que entenda mais e que tem um projeto que a gente já está analisando, que é um projeto de gestão pro futebol propriamente dito. Aí tu tem algumas peças de vestiário que a gente está negociando também, alguns profissionais que a gente já está olhando no mercado. Jogador, o senhor disse? Não, o jogador não. O jogador a gente primeiro vai elencar toda a comissão, depois de formada a comissão, essa comissão a partir de 8 de dezembro, se porventura nós viermos a ganhar a eleição, a gente vai fazer a transição e o departamento de futebol entra para ver o que tem que fazer de renovação. Qual é o tamanho da tua esperança de ganhar a eleição? O torcedor é um caso à parte, assim, é uma coisa muito passional, né? O Internacional, por várias vezes eu escutei e eu já estava... Nós todos do Conselho de Gestão já estávamos visualizando uma campanha bastante difícil, mas o resultado de campo ele influencia muito nisso, muito. Eu torço para que o Internacional consiga, mesmo que matematicamente impossível, ganhar esse Campeonato Brasileiro. Amanhã nós vamos estar lá no estádio, domingo nós vamos estar lá no estádio. Estamos pensando em fazer uma carreata, uma trupe aí de colorados para o Paraná também. Mas quando o Internacional, por exemplo, atua como atuou nesse último jogo agora, do final de semana passado, é impressionante a quantidade de associado e torcedor que nos procura dizendo que mudou o voto e que começa a falar mal do profissional da área técnica. Então o torcedor é muito passional. Eu gostaria imensamente que o torcedor, antes de decidir o que ele vai fazer em termos de voto, que olhe o nosso plano de gestão, acesse as nossas redes sociais, entre lá, se tiver dúvida, pergunte, porque nós vamos te responder o que nós realmente pretendemos implementar como cultura de jogo e como política de recrutamento para o Internacional dentro das 4 linhas e o que nós pretendemos implementar como ética e transparência, com governança e compliance. Se você tiver um pouquinho de tempo para avaliar um pouquinho mais o nosso projeto, tenho certeza que tu vai mudar de opinião com relação a essa questão do resultado de campo. Davi, você, na primeira resposta do programa, estava falando da situação caótica do clube. Pelos poucos números que você teve acesso, você citou orçamento, buscou alguns dados públicos, o que é possível fazer, o que você imagina fazer, se eleito for, para resolver o problema e conseguir adequar o Inter aos 5% de déficit máximo que permite o Profut ano que vem? Primeiro, não fazer nenhuma loucura em termos de contratação. Se o torcedor imaginar aqui que o Luciano Davi vai contratar um novo Diego Forlan, está redondamente enganado. Esse tipo de profissional não se paga. O Internacional continuou incorrendo nesse erro em outras gestões, com o Escoco, com o Anderson. Agora, é uma pena com essa questão do Guerreiro, porque foi ainda um conteúdo totalmente diferente do que nós imaginávamos como contratação, em função desse problema que ele teve aí com a justiça. Mas nós não vamos fazer nenhuma loucura nesse sentido. Se as pessoas vierem me perguntar aqui se nós vamos contratar o Mano Menezes ou o Abelão, ou qualquer outro profissional de ponta por um salário de 700 mil, eu sinceramente gostaria imensamente de dizer ao torcedor que o Internacional não tem essa condição. Agora, nós vamos tentar inovar, e aí a hora que a gente puder passar essa informação para vocês, essa informação ela vai ser passada, quem sabe, do dia 2 até o dia 8 de dezembro, quando terminar o campeonato, e aí vocês vão avaliar se a ideia que nós estamos tendo para o departamento de futebol é interessante ou não. Então não é o Odair? Não, é isso que eu estou dizendo, é um treinador revelação, pode ser o Odair, nós vamos pedir autorização para o presidente para conversar com ele. Se ele entender o nosso projeto para o futebol, por exemplo, na minha visão, esses últimos 2 anos, eu acho que o aproveitamento da base foi pífio. Se os profissionais que vão trabalhar, por isso que nós queremos conversar com todos os profissionais do futebol, e entenderem que o nosso primeiro aproveitamento e a nossa realidade é olhar para a base e ver o que nós temos lá, para depois contratar. Mesmo começando o ano com Libertadores?
Na verdade começa com um gauchão, né? Na verdade tu começa com um gauchão, né? Assim, qualquer gestão que entra e assume, primeiro, fluxo de caixa. Historicamente, nos últimos 6 anos, o fluxo de caixa do Internacional encolheu 90%. Em 2012 para 2013, começou com um fluxo de caixa de 15 milhões no caixa, ou seja, a gestão que assumiu tinha 15 milhões para tentar administrar o clube de alguma forma. Nos últimos 3 anos, agora 2015, 16, 17, uma média de 1,5 milhão. Sabe o que tu faz com 1,5 milhão? Nada. Absolutamente nada. Então, assim, tu já começa uma gestão no pavor, entendeu? Tem previsão para... Se nós pegarmos a segunda colocação no Brasileiro, se eu não me engano, o valor é 11 milhões, 11 ou 12, né? São Sonda não ajuda a começar o ano? Parece que São Sonda já ajudou bastante, né? Isso é uma outra preocupação que eu tenho com relação ao que foi emprestado de dinheiro para o Internacional. Eu não tenho essa informação correta, mas se é o que eu já tenho ouvido aí no mercado, me preocupa também. Não vou citar aqui porque não tenho a informação correta, mas me preocupa a base de empréstimo do Internacional com relação a esse empresário. Que é um empresário que todos nós conhecemos, que tem trânsito em todas as gestões, em todos os movimentos do clube, que tem uma história maravilhosa dentro do Internacional, mas vai um dia cobrar essa conta, né? Me lembro lá, no início da gestão em 2013, que alguns percentuais de jogador da base acabaram passando para o Sonda para a gente poder regular essa questão do dinheiro que havia sido emprestado, né? Então isso é outra coisa que nos preocupa o ano que vem. Eu estou muito mais preocupado com janeiro do ano que vem do que com o momento financeiro de agora. Mas o fluxo, ele tá dizendo São Sonda não pôde nem entrar na nominata de conselheiro, de candidato a conselheiro, porque é investidor do clube. Não tem como, né? O fluxo, o senhor ia dizendo da segunda posição, 11 milhões, qual que é a sua previsão de fluxo de caixa para 1º de janeiro de 2019? Se manter a média do que vem ocorrendo da pesquisa que nós fizemos, é 1,5 milhão. Se o Internacional conseguir uma segunda colocação, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, entre esses 11, tem que ver desses 11 o que vai ser de premiação para os jogadores, se eles ficarem na segunda colocação. O que vai ser usado para o 13º? Aí tu tem 13º, tem férias, né? Tudo acumula no final do ano. Não sei se tem alguma coisa atrasada com relação à imagem ou a salário, realmente não sei. Então a gente tem que, o pedido que eu faço aqui é que se dia 8 porventura a gente venha ganhar a eleição, que no dia 9 a gente possa entrar dentro do Internacional para fazer a transição, né? Pegar só esse gancho de data da eleição, você falou que pensamento em relação a jogadores é apenas após a eleição, não tem aquela história de negociar com um ou outro jogador antes, como em algumas eleições alguns clubes optam por fazer, algumas chapas optam por fazer. Isso não complica o planejamento do futebol, porque os outros clubes que já têm o presidente definido começam isso em novembro. Mas, por outro lado, teria como a eleição ser antes para facilitar o planejamento do ano seguinte? Eu acho que sim. Tipo outubro, né? Se a gestão atual desse acesso aos dados do clube, né? A partir da vitória e fizesse essa transição de 90 dias, eu acho que seria um facilitador. Por óbvio, Maurício, que nós, tendo a pretensão de assumirmos o Internacional em 2019, estamos conversando com o mercado brasileiro de jogadores e de técnicos, porque senão a gente ia ficar muito tempo atrás, né? Tem treinadores no Brasil aí que tem listas de 20, 30, 40, 50, 100 jogadores no seu portfólio, e são caras que entendem muito mais de nós de futebol, que nós de futebol, e que a gente vem conversando, que é a oportunidade que a gente quer ter com o Odair de poder conversar sobre isso também, né? Pois é, se tu for... poder ouvir do Odair o que ele tem no mercado para ir buscar, que tenham valores que sejam a realidade do Internacional nesse momento financeiro. Luciano Davi, presidente, dia 8, vai chegar no atual presidente Marcelo Medeiros e dizer, olha, não vende esse, vende, porque certamente vendas são também para pagar o que está, o passivo, vamos dizer, o que está pendente. O senhor vai chegar e dizer, porque aí você tem uma especulação de que o Iago está numa vitrine para ser vendido, Dourado é um ativo do clube. Cuesta também, quarto zagueiro. O senhor vai chegar para o presidente e dizer, olha, presidente, esse eu gostaria que o senhor não vendesse? O Luciano Davi responde logo depois do intervalo comercial. Olha aqui, Luciano Davi está em pé ainda por causa do Revigorex, que faz muito sucesso. É um estimulante natural que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo, mas não é. E aí as coisas vão se
complicando, vão aumentando. Tá? E não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, viu, Thiago José, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia e vitalidade, viu, senhor Maurício Freitas? Tomar Revigorex. Anote o telefone. Peça o teu 3023-9400. 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e ganha uma promoção espetacular. Olha só aqui, ó. 2 necessaires, uma vermelha e uma azul, cada um escolhe a sua, né? Por óbvio que eu escolhi a vermelha, né? É claro. No feriado... Vai me entregar uma necessaire azul aqui. Eu vou mandar fazer uma meio a meio aqui pros pipoqueiros da imprensa. No feriado, no final de semana... Tu vai escolher qual, Rec? Meio a meio. Ah, é pipoqueiro. Depende, mas é o Novembro Azul, Rec, então tu pode pegar. É verdade. Saiu pela Não, mas o Rec tá assumindo, já tá com a camisa azul. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex, e aí vai ganhar num mole, ó, as necessárias aqui, tá? Liga lá, fala com o pessoal comandado pela Ana Paula, pelo Lúcio, 3023-9400, namoro tem que ter Revigorex, vitalidade, o dia a dia sendo superado. Eu dizia aqui no intervalo que o Rec está, assim, poeta, está filósofo, é o Revigorex, que te deu, assim, um... Ah, não? Eu tô voando baixo. Tô voando baixo. Uma cápsula por dia, né, Rec? Eu tô tomando 2. Aí sim. É que eu saio cedo e volto tarde pra casa. Aí equilíbrio o dia inteiro. 2 um treco desse, não faz bem. Já tô dando voadora, né? Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Ocupa aqueles teus terrenos aqui de Canoas. Chama lá o pessoal da Madelomba, Construlomba, viu, Thiago José? Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou agora para o Fernando lá no plantão de vendas. 986317709, financiamento direto ou Minha Casa Minha Vida. Fala com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br para você conhecer todas as casas. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Se o cara se babar, não tem problema, porque é molho do Cachorro do R. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Não deixe que lhe passe o cachorro. É Cachorro do R, tá? Olha aqui, ó. Não coma outra, porque daí é cachorrada. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fast.com.br. Cuidar pro falecido Cláudio Cabral não vir me puxar, né? Porque já tô com uma barriguinha parecida com a dele. Fico imitando ele, né? Tão fora aí. Não, eu te amo, Cabral. Só reza por mim aí de cima, tô fora. Brincadeira de quem a gente gosta. Mas qual a resposta do Luciano Davi? Por óbvio que nós não gostaríamos de ver jogadores como Cuesta e Dourado, que deram um resultado bastante positivo, né, nesses últimos jogos, nos últimos não, o ano todo, né, o Dourado, tanto o Dourado quanto o Cuesta, são jogadores que eu considero de altíssima performance dentro do Internacional, mas a gente entende a realidade do clube. E se tiver que vender, nós não podemos proibir a gestão atual de vender um atleta em função de ter uma eleição, né? Agora, renovar contratos eu acharia interessante a gente sentar para conversar, né? Porque de repente a visão da gestão pode não ser a visão nossa de entendimento, né, de qualidade ou qualificação do jogador. Então isso seria interessante a gente poder participar, até porque vários contratos vão se encerrar agora no dia 31 de dezembro. E aí a gente vai ter tempo aí do dia 9 até 31 de dezembro de mexer alguma coisa nesse sentido. O Grêmio faz confronto direto com o Flamengo amanhã, no Rio de Janeiro, 9h45 da noite. Recuperados, Léo Gomes e Maicon podem voltar ao time. Kahneman deve jogar hoje pela seleção argentina, será novamente desfalque. Com lesão muscular, Paulo Miranda não atua mais em 18. Marcelo Oliveira segue como zagueiro. Jeromel não treinou hoje, mas não preocupa. Imprensa carioca destaca a preferência dos torcedores do Fla por Renato Gaúcho em relação a Abel Braga. A renovação do treinador com o Grêmio segue indefinida. Inter
recebe o Galo amanhã no Beira-Rio. Fabiano cumpriu suspensão, retorna ao lugar do Zeca. Emerson Santos será o substituto de Moledo na defesa. Clube descarta possível troca com o Flamengo de Zeca por William Arão. Direção deve abrir tratativas essa semana para a permanência de Wellington Silva por mais uma temporada. Negociações para a renovação com o Odair Hellmann também terão início nessa semana. Pois é, mas e aí como é que faz? Se ganhar o Luciano Davi, fica o Odair antes? Nós vamos conversar com o Marcelo depois do jogo de quarta. Quinta-feira eu vou dar uma ligada pro presidente e vou pedir para ele autorização para conversar com esses profissionais que eu citei aqui para vocês, né? E o Wellington Silva interessaria? Depende muito do valor, né? Se eu não me engano, o valor do passe dele está em 11 milhões, né? Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Mas por aí, não né? tem reempréstimo? Teria que ver. Aí teria que ver. E o ideal nesse momento agora é sentar com o Rodrigo Caetano, que está com isso tudo na ponta do lápis, né? E ver o que tem de negociação para se fazer até o final do ano. O Fabiano tem que renovar também, né? Sim, o Fabiano, o Palmeiras que não empresta para nenhum clube que vai jogar a Libertadores. Então, Fabiano e tem outro que Emerson Santos não ficarão no Internacional. Brasil Só pagando, né? É? Só pagando, né? Sim, mas comprando os direitos comprou os direitos Porque são estabelecidos pelo Palmeiras. Não é o que o produtos. Inter quer pagar. Não, e aí tem um detalhe, né? A dificuldade que seria para o Inter buscar outro jogador com essas características, porque o Zeca, mesmo que ele faça uma pré-temporada e jogue bem, ele é um lateral ofensivo. É. E se você precisa fechar a casinha? E o bota quem? Dudu. O Dudu também é ofensivo. O Dudu chegou... A primeira entrevista do Dudu, ele diz, olha, eu sou muito bom do meio para frente, do meio para trás eu preciso aprimorar. Então, Brasil enfrenta Camarões hoje, 5h30 da tarde, na Inglaterra. A tendência é que a equipe sofra 5 modificações em relação a que venceu o Uruguai. Eu vou realizar o meu sonho de ver o Pablo de titular da seleção brasileira. Isso era um sonho que eu tinha. Eles vão jogar lá no Passo da Areia da Inglaterra, né? É, mas tem hotel dentro. Não, o gramado é outro nível. O Passo da Areia é bonito. É que é um estádio de um clube de quarta divisão, acanhar, 30 mil pessoas, por isso que eu tô brincando. O Zequinha é de terceira divisão. Tu tá sendo injusto comigo. É verdade, é verdade. não, o Zequinha este ano ainda está na quarta, ele ascendeu bom. para terceira. Tá bom. Ano que vem ele é um time de Não, ele terceira. já está habilitado para jogar a terceira divisão. Mas já como dizia o Belaor Veríssimo, já assinou a súmula? Se não assinou a súmula, não está ainda. Goleiro Ederson e zagueiro Pablo estão confirmados nas vagas de Alisson e Miranda. Eu duvido que se pegar 30 brasileiros, 28 não vão saber a escalação da seleção brasileira. Eu 29. não sei. Eu não sei a escalação. Mas Eu ninguém acho que sabe. 31 não saberão a escalação. É um negócio emocionante. Alexandro, Alain, Paulinho e William também devem entrar na equipe. Ederson, Danilo, Marquinhos, Pablo, Alexandro, Alain, Arthur, Paulinho, William, Neymar e Firmino. Esta é a seleção brasileira das 5h30 da tarde. A última seleção que o brasileiro sabia de cor foi da Copa de 2006. Depois daquilo ali, 2010... Estamos aí há 4 meses da Copa que já passou da Rússia. Saberíamos elencar o 11 titular da seleção brasileira? Não, da seleção, o titular dava para perguntar. Não, hoje, o Brasil jogou com fulano. Eu não lembro já os 11. Não, mas dá. Não, com isso eu quero ilustrar que a seleção brasileira já passou aquela época de ter 11 absolutos. E aí o Tite é dado ao bruxismo, isso é fato desde os tempos de Grêmio. Pablo numa seleção brasileira é uma piada de mau gosto. Não precisa experimentar. Não, pelo amor de Deus. Mas o Com 11... respeito ao atleta. Se tivesse 6 zagueiros, por exemplo, se tivesse 32 que fossem a Copa, ainda vai lá, Ana. Mas pegando o 11 da última Copa na esquerda, o Felipe Luiz foi melhor do que o Marcelo. Quem que você coloca no 11? Pois é. Aí. Não é que ele No quis meio, o dizer. Renato Augusto tal, não tá? Aí o Daniel Alves se lesionou antes. Não há 11 absolutos, esse é o meu ponto. Quem que é o Já lateral passou. direito, Danilo ou Fagner? Fagner. Fagner jogou Copa do Mundo, velho. E não comprometeu, essa que é a verdade. Não comprometeu. Essa frase que nós temos tirado do vocabulário. Não comprometeu O Bressan, é muito pouco, O né? Bressan não estava comprometendo até a semifinal contra o River Plate. E aí? Luciano Davi tem viajado muito. Onde é que se busca com fertilidade votos? Na realidade, no telefone, é na internet? A gente faz esse contato corpo a corpo, né? Olho no olho do torcedor, porque esse é um negócio que dá um retorno bastante interessante. Esse final de semana eu tive sexta-feira em Arvorezinha, fizemos 400 km de volta. Sábado de manhã acordei, fui a Capão da Canoa. E aí voltamos para passar o final de semana em casa.
Mas a eleição se decide muito nas redes sociais. O Reduto de Gravataí lá é de quem? Terra do Paluga. Ali tem o Paluga, tem mais o Paluga tá para que lado? O Paluga, até a gente fez uma negociação com eles no nosso entendimento, e aí foi uma negociação bastante estressante até, porque no nosso entendimento, quem havia participado de gestões dentro da área da gestão 2015-2016, a gente não estava aceitando nessa negociação, porque até pelo histórico que ocorreu dentro do Internacional, né? Mas o Paluga é um cara que montou o movimento dele, né? Tem um trabalho de logística e de operação muito forte naquela região de Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí. É um cara que a gente não pode levar em desconsiderar. E foi um dos integrantes do movimento, junto com o Marcelo Amoretti, se eu não me engano, que mandaram uma carta, né, pedindo o afastamento, antes ainda da votação do Internacional, das pessoas do Pedro Fatata e do Vitório Pífero, né, de pessoas que eles haviam convivido por não terem concordado com o que aconteceu do Internacional. Então acho que foi uma medida correta, uma medida séria e que a gente tem que levar em consideração. E a proporcional, para encerrar em 10 segundos? A proporcional, nós precisamos que o torcedor entenda que além da eleição para o Conselho de Gestão, tem a eleição para o Conselho Deliberativo. Então, se você, porventura, for votar na chapa 1, que é a chapa de situação, vote em nós na chapa 2, que é para renovar 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Até às 19. Obrigado, Luciano. Obrigado, Thiago. Obrigado, Maurício. Até às 19.